Domingo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 16, para nós meditarmos nessa noite na palavra do Senhor. Antes eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Nós estamos aí no mês de dezembro, comemorações de Natal. Andamos pelas ruas da cidade, todas decoradas. A cidade está muito linda mesmo. Luzes para todos os lados. Por onde você olha, luzes para todos os lados. E quem é Jesus que essas pessoas estão comemorando? Esses dias eu li numa postagem que a prefeitura da nossa cidade pediu para que em algumas escolas não se falasse de Jesus no Natal. Ora, o que é o Natal? Por que ele existe? O que se comemora nessa data do Natal? Nós vivemos em um mundo carregado de confusões e contradições. Há muitas ambiguidades nos conceitos de ética, moral, legalidade, justiça, amor. E tudo isso deriva das grandes confusões e contradições que são apresentadas no que se refere à fé, aos símbolos de fé. A pessoa de Jesus é uma dessas questões, por exemplo. Quem é Jesus para o mundo aí fora? Jesus é apenas um mestre elevado? Jesus é um sábio? Jesus é um influenciador social do seu tempo, embora não tivesse Facebook, Instagram, YouTube e essas coisas. Jesus era um subversivo? Ou era apenas um homem bom? Quem é Jesus? Nós precisamos pensar acerca disso. Porque o mundo lá fora está carregado de conceitos acerca de quem ele é. E nós, como igreja, somos chamados a dar uma resposta para o mundo sobre quem é Jesus. E dessa resposta, irmãos, derivará todas as demais construções e definições da nossa alma e da nossa conduta. Por isso é muito importante que eu e você tenhamos uma percepção correta de quem é Jesus para nós, para mim, para você, para a igreja. O que a igreja declara ser Jesus? E aí eu quero me valer do texto do Evangelho de Mateus, como eu disse no início, no seu capítulo 16. Nós vamos ler 2 versos apenas. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada. Esse texto ele é conhecido como a confissão de Pedro. Alguns dizem ser esse o sentido central do texto do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Poderíamos ampliar que ele é a declaração central dos evangelhos, de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia. Essa é a grande declaração das Escrituras. Quem é Jesus? E diz assim, o texto das Escrituras, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 15 e 16. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, porque o Senhor tem se revelado a nós nas Escrituras. E agora, Senhor, mais uma vez nós queremos lhe pedir que essa revelação, de fato, permeie nossa mente e o nosso coração. Que se porventura houver algum tipo de dúvida ou algum tipo de ensinamento ou pensamento errado acerca da sua pessoa, que o Senhor revele a verdade do Senhor a nós. Que ao meditarmos na sua palavra, Senhor, tenhamos a compreensão clara e exata de quem é o Jesus Salvador das nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Instrui-nos nas Escrituras, no teu nome é que oramos, Jesus. Amém e amém. Embora a lição-chave desse capítulo seja essa confissão
a confissão de Pedro, é bom nós examinarmos um pouquinho o capítulo inteiro para nós entendermos a força dessa declaração de Pedro. Pedro faz essa declaração, não é do nada, não é ao léu. Estava acontecendo algo com Jesus na sua trajetória, na sua vida. Estava acontecendo algo naquele momento na Ásia Menor, em Jerusalém. Estava acontecendo algo no mundo naquele momento. E essa declaração tinha uma importância tremenda, como ela tem para nós nos dias de hoje. Jesus e os seus discípulos, eles estavam numa espécie de retiro espiritual durante a sua caminhada, onde os discípulos estavam sendo preparados para o que aconteceria logo a seguir. Se você for perceber, a partir do capítulo 16 mesmo, na sua parte final, e depois todo o capítulo 17 até o final do Evangelho de Mateus, Jesus vai começar a tratar com os seus discípulos sobre o seu sofrimento e a sua morte. Havia uma chave que estava mudando na história da humanidade. O Filho de Deus já vinha vindo ao mundo, já tinha pisado esse solo, o ministério público de Jesus já havia iniciado, estava a todo vapor. E agora Jesus estava pronto para voltar para Jerusalém. E ali em Jerusalém, ele sofreria a prisão, sofreria toda a dor que o Império Romano iria lhe impor, e sofreria a dura morte de cruz em nosso lugar. De forma que era de suma importância que os seus discípulos tivessem muito bem claro em suas mentes e corações quem era esse Jesus, porque viria dias maus. Viriam dias dos quais seria muito complicado manter-se na fé. A confissão de Pedro, nesse ponto, apresenta a culminância dos meses de instrução que Jesus estava dando àqueles homens. Desse momento em diante, Jesus passa a falar-lhes abertamente a respeito da crucificação. E eles estavam iniciando a viagem de volta para presenciar esses acontecimentos em Jerusalém. No texto em que nós lemos, nós encontramos Jesus e seus discípulos próximos a uma pequena cidade. Se você for ler ali no início dessa perícope, ali no versículo 13, diz que Jesus estava indo com os seus discípulos para Cesareia de Filipe. Era uma pequena cidade que fica mais ou menos a 37 quilômetros do Mar da Galileia. Cesareia de Filipe era provavelmente um dos pontos mais extremos ao norte, onde Jesus estava pregando o Evangelho. Jesus já havia chegado à sua completude das caminhadas pregando, e agora ele voltava para que ele experimentasse da dor na cruz. E Jesus queria que os seus discípulos não tivessem a mínima dúvida acerca de quem ele era e de qual era a tônica do seu ministério e do conteúdo do seu evangelho. Isso era de suma importância, irmãos, pois é possível que os seus discípulos ainda estivessem aguardando que Jesus fosse receber algum tipo de poder político para instaurar um reino físico aqui na terra. Talvez o nosso mundo não tenha aceitado muito bem o Jesus que cremos, porque o Jesus que nós cremos, para a percepção do mundo, é um Jesus de discurso. Eles querem algo para o aqui e agora. Haja vista o crescimento de cultos, onde a centralidade do culto não é a glória de Cristo, mas é usar aquilo que Cristo tem em favor das pessoas, em benefício das pessoas. Pouco se fala de um Jesus exaltado acima de todas as coisas. Muito se fala de um Jesus que pode me dar felicidade, que pode me dar cura, que pode me dar dinheiro, que pode resolver os meus problemas, que resolve o meu casamento, que resolve os meus relacionamentos. Porque também as pessoas nos dias de hoje não estão muito afeitas a receber um Jesus crucificado. As pessoas nos nossos dias não estão muito afeitas a verem em Jesus, na imagem de Jesus no madeiro, a culpa pelos seus próprios pecados. E era isso que ia acontecer. Jesus não seria crucificado à toa. Ele seria crucificado por causa dos pecados do povo. Então é necessário que nós entendamos também nos nossos dias quem é esse Jesus. E assim como Jesus perguntou para os seus discípulos, que ele não começou perguntando direto para eles. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, queria convidar você a continuar com a sua Bíblia aberta, mas você vai ver que ali no versículo 13,
Jesus faz uma pergunta para eles, não necessariamente direta no primeiro momento. A pergunta inicial é o seguinte: quem é que as pessoas estão dizendo que o Filho do Homem é? Quem é? O que eles estão dizendo? O que o mundo aí fora está dizendo que é Jesus? O que o mundo diria para você que é Jesus? Ah, Jesus é amor. É uma boa resposta que o mundo daria. Ah, ele é o Filho de Deus. Ele é um homem sábio. O mundo tem dado respostas acerca de Jesus que não são as respostas bíblicas. E muitos de nós precisamos ter uma resposta nos lábios acerca de quem é o Jesus. Muitos de nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas aqui, mas não temos a perspectiva real de quem Ele é verdadeiramente. Mas afinal, quem é o Jesus que eu e você cremos? O texto aqui, na resposta de Pedro, nos propõe duas verdades acerca de quem é o Jesus que nós cremos. E a primeira dessas verdades é muito clara e muito direta. Jesus é o Cristo. Esse é o Jesus que nós cremos. O Jesus que nós cremos não é apenas um menino. O Jesus que nós cremos não é apenas uma figura. Ele é o Cristo. Versículo 16, respondendo Simão Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Jesus agora, depois de saber aquilo que as pessoas estavam falando dele, volta-se para os seus discípulos e diz: vocês, quem vocês dizem que eu sou? E perceba que na resposta que foi dada acerca das pessoas, antes de Jesus fazer a sua pergunta e receber aquela afirmação do apóstolo Pedro, as respostas foram diversas e interessantes. O povo diz: ele é o João Batista. Outros diziam: ele é Elias. Outros, Jeremias ou um dos profetas. Percebam que eles identificavam em Jesus aspectos de religiosidade, principalmente sobre a sua atividade profética. Quando eles olhavam para Jesus, eles viam na pessoa de Jesus a imagem de alguns profetas do passado, e todos esses profetas eram homens de proeminência dentro do povo de Deus. Todos eles tinham características profundamente marcantes, porém nenhum deles era o que Jesus era. João Batista, eles citaram por ser o profeta do seu tempo. A morte de João Batista acontecera há pouco tempo antes dessa passagem. Havia sido martirizado diante de Herodes, sua cabeça decepada, servida numa bandeja. Mas João Batista ficou muito famoso por ter a empáfia diante do povo de confrontar a sua grande autoridade. O Senhor não pode fazer isso. Isso que o Senhor está fazendo é contrário à lei de Deus. O Senhor está pecando. Morreu, mas era notório. Elias, o grande e maior profeta que o povo de Israel considerava. Elias tinha uma proeminência gigante. Jeremias, embora nós às vezes não entendamos, mas por que Jeremias está aqui, pastor? Alguns chamam ele de Jeremias, de profeta chorão. Mas Jeremias, na sua profecia, tinha algo fundamental com respeito ao povo, que são as questões do cativeiro. Jeremias falou da desobediência do povo, e que se o povo não obedecesse, seria cativo, e o povo foi. E isso marcou o povo. Eles viam em Jesus características desses homens de grande proeminência, mas nada disso era o que Jesus era. Todos aqueles homens, todos os profetas apontaram para Cristo. Tinham até algumas características que eram tidas como tipo de Cristo, mas eles não eram o Cristo. Ao que Pedro diz: olha, eles estão tendo uma espécie de visão razoável até do Senhor. É interessante que às vezes nós nos conformamos com as percepções que o mundo tem de Jesus. Talvez os discípulos pudessem dizer: ó, estão errando muito não, Senhor. Tá dentro. Se o senhor for ver, ó, Elias era um homem, não é qualquer um. Elias nem morreu, Senhor. O próprio Pai o elevou para si, um homem da mais alta estirpe da fé. Não estão errando muito. Eu acho, Senhor, que o povo está entendendo mais ou menos. Mas Jesus não ficou com essa resposta, não se deu por satisfeito. Às vezes nós nos damos por satisfeito quando as pessoas falam que Jesus é amor, ou que Jesus é o Filho de Deus, ou que, principalmente agora, vocês vão ver, um pouco menos do que antes,
Mas os presépios, com o bebê ali deitado, falou, ele é um menino bom. Não, pastor, as pessoas não estão tão longe, elas estão gritantemente longe. Ao que Jesus vira para Pedro e fala, e vocês? Vocês estão comigo aqui, vocês estão andando comigo há 3 anos. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo. É interessante que essa resposta, ela foi certeira. Essa resposta foi tão firme, tão forte, tem uma importância tão grande, que Jesus chega a dizer a Pedro, Pedro, isso não vem de você. Não é uma percepção sua, Pedro. Isso não é algo que um homem ou uma mulher chega à conclusão por si mesmo, pelas suas análises, pela sua capacidade de compreensão. Pedro, essa declaração que você faz, ela é tão importante, porque não é carne nem sangue que pode revelar isso para você. Isso não vem da sua capacidade de estudar, isso não vem da sua capacidade de observar a caminhada comigo, Pedro. Essa declaração, Pedro, é tão forte que ela não vem sequer dos milagres que você viu eu fazendo. Essa declaração é uma revelação do próprio Espírito de Deus. A palavra Cristo, irmão, significa ungido, Messias. E Messias é uma palavra idêntica para Jesus. Uma é a versão hebraica, outra é a versão grega da expressão o ungido de Deus. Quando Pedro declara, tu és o Cristo, Pedro está dizendo, o Senhor é aquele que o Pai ungiu para reinar sobre nós, para instaurar o grande reino de Deus no nosso meio. Isso é o que o Senhor é, o ungido de Deus, o rei divino da parte de Deus no meio dos homens. Isso não é um homem qualquer, não é um sábio qualquer. Jesus é aquele de quem os profetas falavam. Ele é a concretização da promessa de Deus, aquele que haveria de vir, o Salvador de Israel. Ele não poderia ser definido apenas por algumas características humanas, nem mesmo apenas por umas características pontuais da religião. Ele é o Messias, aquele que o Pai escolheu. É importante a gente lembrar que nos tempos de Israel, quando se escolhia um rei, lembra da história de Davi? Samuel chegou na casa do pai de Davi, para ali ungir um rei. E pediu para que viesse os seus filhos. Veio um, veio outro filho, não achou naqueles filhos. Samuel falou, mas o senhor não tem mais nenhum filho? Falou, eu tenho. Jessé falou, eu tenho, mas está lá no campo, é um meninão ainda. Chama o menino. Quando Davi chegou, Samuel ungiu. A unção era uma representação do poder e da autoridade de Deus sendo derramado sobre a vida do rei para que ele reinasse com a autoridade de Deus. Por isso que quando Pedro afirma acerca de quem é Jesus, ele diz, o Senhor é aquele que foi ungido. O Senhor é aquele que tem autoridade. Quando nós vemos Jesus, nas últimas palavras do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, a partir do versículo 18, falando da grande comissão, lembram disso? Jesus, antes de dizer, vão para o mundo inteiro pregar o Evangelho, ele diz o seguinte, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é aquele que foi ungido por Deus. E é isso que nós precisamos dizer ao mundo. Esse Jesus que nós cremos, irmãos, não é apenas um sábio do passado. Esse Jesus que nós cremos não é muito menos esse cara legal pintado nos quadros. Eu lembro que uma vez eu vi um quadro, eu até achei o quadro bonito no primeiro momento, ponto. Mas era um Jesusão bem jovem assim, jovial, cabelão, não sei se talvez eu achei bonito, porque ele tinha um cabelo tão bonito e eu sem cabelo, mas ele ali, eu lembro que ele fazia assim com as mãos. Rapaz, um Jesus assim, gente boa. A Patrícia, mais tradicional que ela, falou, eu achei horrível o quadro. Mas era uma pintura simpática,
de Jesus. O mundo quer um Jesus simpático. Mas ele não veio para ser simpático, ele veio para ser o rei. Ele veio para governar. Ele veio com a autoridade do seu Pai. Tu és o Cristo. Quem é Jesus para você? E você? Quem diz que Jesus é? Pedro asseverou, tu és o Cristo. Mas Pedro não parou aí na sua declaração. Ele tem uma outra afirmação igualmente verdadeira acerca de quem Jesus é, igualmente forte e importante, igualmente carregada de sentido e transformadora, necessária de ser aprendida pela igreja e pelo mundo dos nossos dias. Porque ele não diz apenas que o Senhor é o ungido, o Senhor é o Messias. Ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, de fato, é o único, o unigênito Filho do Deus vivo. Voltando novamente para as respostas que foram oferecidas pelo povo acerca de quem é Jesus, ali nos versículos 13 e 14, lembram? João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Embora esses homens todos, irmãos, fossem homens de Deus, homens importantes, homens de fé, homens que tinham características em si desejáveis a qualquer santo de Deus. Imagina como nós teríamos na igreja hoje um evangelho sendo pregado diferente com homens com característica de Elias. Já parou para pensar? Como seriam os homens da igreja novos Elias? Como seriam os homens da igreja se fossem novos Joões Batistas? Imaginou como seria? Homens cheios do... João Batista é o único homem de quem a Escritura diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Lembra do encontro de Maria com Isabel? Irmãos, aquilo é marcante demais. Eu imagino, nas cores dos nossos dias, Maria chegando à porta da casa da Isabel, ou batendo palmas, ou apertando uma campainha. Isabel abre seu portão e vai receber a prima amada, querida Maria. As duas felizes demais. Isabel, porque era uma mulher estéril, e o Senhor a agraciara com a bênção de um filho. O marido também já em alta idade. Isabel vem ao encontro da sua prima Maria no portão. Maria, uma jovem. Alguns comentaristas a situam com cerca de 16 anos. Mas eu imagino o brilho dos olhos de Maria, porque ela recebera a visita de um anjo, dizendo: Maria, esse menino que você carrega no ventre vem do próprio Deus. É o Espírito Santo quem o plantou. O encontro por si já é de uma profundidade de emoção tremendo. Duas mulheres agraciadas por Deus, cada uma ao seu tempo, cada uma ao seu modo, experimentando de um presente profundo de Deus. E Maria adentrando a casa, ou Isabel vindo ao seu encontro, quando de repente o menino começa a se mexer no ventre de Isabel, glorificando o menino que estava no ventre de Maria. Irmãos, isso é de uma profundidade gigantesca. Esse João Batista também é o único homem nas Escrituras de quem Jesus diz: dos nascidos de mulher, não existe nenhum outro igual João Batista. Ou seja, são características desejáveis. Não era uma espécie de ofensa quando eles falavam: olha, é João Batista, é Elias. Jeremias, um homem fiel a Deus, irmãos. Leia o livro do profeta Jeremias. É uma história de fidelidade. Um homem que andava pregando no meio de Israel o tempo todo.
As pessoas não se convertiam. Eu lembro uma vez que eu li uma história de um contraste entre os pregadores Elias e Jonas. Um amava o povo profundamente, estava disposto a dar a vida pelo povo, e em obediência a Deus pregou para o povo, e foi rejeitado pelo povo, e o povo não converteu-se. Esse era Jeremias. Jonas odiava o povo, queria que o povo morresse. Deus mandou pregar, ele fugiu de Deus. Imagina, é o pastor que não gostava da igreja e marcou o culto, e no dia do culto ele pegou o carro para ir pregar em outro lugar, para deixar o povo esperando. E Deus buscou esse homem e deu a ele experiências profundas que não mudaram o seu coração. Jogado na água, o grande peixe pegou, vomitado na areia. Imagina a situação de Jonas indo pregar, com a má vontade terrível, uma mensagem de condenação. Um pregava a mensagem de graça, o outro uma mensagem de condenação. Ainda 40 dias Deus vai acabar com tudo isso aqui. E converteu todo mundo. No entanto, ainda que não tivesse transformação das pessoas pela dureza do seu coração, através da mensagem de Jeremias, aquilo que Deus colocou na sua boca, ele cumpriu. Qualquer um desses homens, irmãos, eram homens invejáveis, com características desejáveis. Porém, de ninguém, de nenhum deles poderia se dizer: esse é o Filho do Deus vivo. Esse é o próprio Deus encarnado. Acerca de nenhum desses homens há um versículo sequer nas Escrituras dizendo que eles estavam no princípio da criação. Acerca de nenhum desses homens é dito: este é a imagem do Deus invisível. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro está declarando: olhando para ti, vemos o próprio Deus, a divindade encarnada. Aquilo que João diz no seu capítulo 1 do Evangelho: o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que nós olhamos, em quem nós vimos a glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós encontramos o registro dessa confissão de Pedro também nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Porém, nenhum deles fala que Jesus é o Filho do Deus vivo. Somente Mateus assevera acerca dessa declaração petrina. Todos os demais restringem-se ou limitam-se ao termo Cristo. O comentarista Carson, falando sobre essa distinção que o evangelista Mateus faz dos demais, Marcos e Lucas, diz que nessa confissão, não só se vê Jesus como o Messias prometido, como reconhece no próprio Messias a sua natureza divina. Os líderes judeus, percebam, olha que coisa interessante. Os líderes judeus, eles poderiam aceitar um Messias humano. Na verdade, eles faziam isso direto. Eles tinham lá os rabis nas sinagogas. Mas foi precisamente por causa da divindade de Jesus que eles o rejeitaram, que eles o condenaram sobre a acusação de blasfêmia. Esse se diz ser o Filho de Deus. O mesmo Mateus que situa Jesus na genealogia davídica também mostra claramente que ele é o Filho do próprio Deus. Ele é um com o Pai. Ele é a raiz de Davi, o prometido Deus que viria sobre nós. Meus irmãos, Jesus é muito além das percepções que as pessoas têm dele. E muitas vezes, ele é até o contrário do que muitas pessoas dizem que ele é. Jesus é o próprio Deus. Jesus é um com o Pai desde toda a eternidade. Jesus é o Filho eterno do Deus eterno.
Mas e para mim e para você? Essa é a declaração de Pedro. Jesus direcionou-se aos seus discípulos e perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu não sei se vocês já fizeram isso, ou vão fazer, ou não vão fazer, mas é possível que muitos de nós façamos, peguemos os nossos carros, ou carona, ou ônibus, ou qualquer coisa, e passeemos aí pelo centro da cidade, vejamos as luzes, passemos na praça da catedral, tiremos foto naquele túnel. Os mais corajosos, não é o meu caso, dá uma volta naquela roda gigante, vê os presépios, admira as luzes. O mundo está mudado nessa época por causa de um Jesus que eles não conhecem. Por causa de um Jesus que eles, inclusive, querem tirar da data que alude a ele. Eu fico imaginando o que se comemorará no Natal de Maringá, se proibisse comemorar Jesus. Vamos comemorar as luzes que a prefeitura põe na rua. Natal das luzes, verdade, Adilson. Natal das luzes. E cada vez mais, um mundo que já estava perdido nos seus conceitos acerca de quem é Cristo, agora se afasta de qualquer tipo de percepção acerca de quem Ele é. Nesse emaranhado confuso de percepções acerca de Jesus nos nossos dias, que resposta nós ofereceríamos ao mundo acerca de quem é o Jesus que nós cremos? Porque nós estamos aqui domingo à noite, cantamos de Jesus, falamos que é só para adorar Ele. Nós abrimos o culto dizendo que é só para adorar Ele que a gente veio aqui. Que respostas nós temos a oferecer a esse mundo confuso? Para a gente terminar, quero destacar duas aplicações práticas e duas grandes verdades que nós podemos oferecer ao mundo acerca de quem é Jesus. Primeiro é que as categorias humanas, irmãos, inclusive as mais excelsas delas, são inadequadas para descrever quem Jesus é. Então, quando as pessoas descreveram Jesus como Elias, Jeremias ou um dos profetas, eles acreditavam que estavam pondo Jesus no mais alto grau de categoria que pudesse encontrar. Quando perguntaram, quem eles estão dizendo que eu sou? Eles não colocaram qualquer pessoa. Eles colocaram aquilo que tinha de mais alto grau. Elias, um precursor. Jeremias, aquele que pregou e aconteceu. João Batista, corajoso, proeminente diante das pessoas. Porém, nenhuma dessas figuras, embora tragam uma ideia bonita, podem expressar quem de fato Jesus é. Nenhuma dessas ilustrações que nós vemos na cidade, nenhum presépio, nenhum conceito de bondade, de humanidade, de humildade, nada disso é suficiente para descrever quem Jesus é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se Ele não for o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele não é nada. Ele não é ninguém. Ele não tem significado algum. Ele é apenas mais um homem que empoeirou seus pés nessa terra, morreu e acabou. É importante que nós declaremos, tal qual Pedro fez diante do Salvador, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qualquer tipo de tentativa de definir Jesus nos nossos dias que não afirme a sua divindade é insuficiente, é errônea. Ele é Deus. Segunda verdade, o reconhecimento de quem é Jesus deve ser uma descoberta pessoal. Presta atenção nisso. Jesus perguntou, o que as pessoas estão dizendo? As pessoas estão dizendo isso, as pessoas estão dizendo aquilo, as pessoas estão dizendo aquele outro. Mas Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, e vocês? Eu não quero saber agora o que eles dizem. Eu quero saber de você. Vocês que me conhecem. Vocês que andaram comigo. Vocês que estão comigo o tempo todo.
atualizando a nós, vocês que leem a minha palavra, vocês que conhecem as histórias acerca de mim, vocês que vão para as Escrituras e, como Jesus diz, fazem bem, mas as Escrituras falam de quem? De mim. Vocês que conhecem as histórias bíblicas de Gênesis a Apocalipse, vocês que se reúnem aos domingos à noite em culto, vocês que cantam, que louvam, que leem, que doam, que oram, que se ajoelham, que levantam as mãos, e vocês, quem dizem que eu sou? Perceba que a questão aqui agora é pessoal. É Jesus com aqueles que o amam. É Jesus com aqueles que o seguem. E olha uma diferença muito interessante. Em João 18, 33 e 34, quando Pilatos perguntou para Jesus se ele era o rei dos judeus, Jesus deu uma resposta muito interessante para Pilatos, principalmente no versículo 34. Jesus devolve para Pilatos uma pergunta. Ele fala: Pilatos, essa pergunta que você me faz, se eu sou o rei dos judeus, ela vem de você mesmo? Ou ela vem de alguma coisa que disseram a você a meu respeito? O que Jesus está dizendo para Pilatos é o seguinte: você está afirmando que eu sou o rei dos judeus porque você tem uma convicção pessoal acerca disso, ou porque você ouviu falar sobre isso? Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? O que Jesus queria saber: vocês vão seguir a maioria? Vocês têm um conceito particular, construído pelas suas observações? Ou vocês têm um tipo de experiência comigo? O nosso conhecimento de Jesus, irmãos, jamais pode ser um conhecimento vindo de segunda mão. O nosso conhecimento de Jesus não pode ser um conhecimento de alguém que me contou sobre ele. O nosso conhecimento de Jesus, embora os sermões ajudem e são a exposição da palavra de Jesus, mas não pode ser o conhecimento que o pastor disse ter, ou que o comentarista ou o biblicista diz ter. O nosso conhecimento de Jesus precisa ser um conhecimento particular, pessoal, fruto do convencimento e iluminação direta do Espírito Santo, tal qual como Pedro teve diante do Senhor. Esse deve ser o nosso conhecimento. Uma revelação direta de Deus. Quando Pedro fez essa declaração, Jesus lhe disse, versículo 17, bem-aventurado você é, Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O conhecimento de Jesus, irmãos, o verdadeiro conhecimento de Jesus, advém de uma revelação particular e especial de Deus. Alguém pode conhecer tudo que foi dito a respeito de Jesus, pode conhecer todas as cristologias concebidas pela mente do homem, pode ser capaz de expor um resumo completo do ensino sobre Jesus, mais do que qualquer pensador ou teólogo do mundo, e entretanto não ser um cristão. Eu lembro-me que no tempo de seminário, quando nós estávamos estudando exegese do Antigo Testamento. O que é isso? Nós pegávamos um texto original do grego, Novo Testamento, eu falei do Antigo, mas é novo, original do grego do Novo Testamento, e nós íamos analisar palavra por palavra do original, cada verbo, cada expressão, cada conjunção, para perceber como isso era feito gramaticalmente no grego e ver como nós poderíamos trazer para o português e aplicarmos no dia a dia. Um dos livros que nós fomos ler sobre exegese do Novo Testamento é de um autor alemão chamado Rudolf Bultmann. Não leia. Uma que é grego. Mas Rudolf Bultmann, no primeiro momento eu fiquei meio com raiva dele, né? Porque eu tinha que ler meio forçado e matéria já era difícil e o cara era um ateu. Depois eu parei para pensar, irmãos, qual a miséria desse autor? Em um seminário cristão, nós líamos os seus escritos de análise do texto grego, e eram alguns dos bons escritos de análise do texto grego.
e descobrimos que esse homem morreu sem ser um cristão. Ele sabia tudo do texto de Mateus no original. Tudo do texto de Marcos, de Lucas, de João, das cartas paulinas. Ele conhecia as histórias. Ele escreveu livros. Mas ele não teve um encontro pessoal, salvífico, redentivo. Ele não teve essa revelação especial de que Jesus é o Filho do Deus vivo. O cristianismo, irmãos, nunca consiste. Pare e pensa nisso que eu quero te dizer. Cristianismo nunca consiste em conhecer algo sobre Jesus. Cristianismo consiste em conhecer o próprio Jesus, revelado nas Escrituras pelo Pai. A fé em Jesus Cristo exige um posicionamento pessoal de cada um de nós. Por isso que Jesus voltou aos seus discípulos e perguntou: e vocês? Lembram? Ele ia voltar para Jerusalém, ele ia sofrer as dores da prisão, dos açoites, da cruz, morreria no nosso lugar. Os discípulos precisariam ter uma grande convicção. E nós que conhecemos a história, vamos ver que eles vacilaram. Depois da morte de Jesus, antes da ressurreição, os discípulos estavam todos na casa, apavorados. Quando as mulheres chegaram dizendo que Jesus ressuscitou, alguns dos discípulos duvidaram. Até que Jesus aparece no meio deles, Tomé ainda. Ah, Senhor. Jesus fala: põe a mão aqui, Tomé. Aqui, ó. Sou eu mesmo. Outros discípulos fugiram de Jerusalém para Emaús. Lembram disso? Encontraram-se com o Salvador no caminho, e o Salvador expunha-lhes tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras acerca dele. O coração deles queimava, mas os olhos estavam fechados. E Jesus se revela com eles na mesa, pão. Tem um hino lindíssimo. Muitas vezes nós cantamos, até precisamos cantar mais vezes, lembram? Fica, Senhor, já se faz tarde. Esse hino é pautado nesse texto de Emaús. Irmãos, ser cristão exige de mim e de você um posicionamento pessoal. A pergunta não é só direcionada a Pedro, mas a todos os discípulos, aos heróis da fé, da galeria de Hebreus 11, aos pais apostólicos da igreja, aos baluartes da reforma protestante, aos homens e mulheres que viveram nessa terra antes de mim e antes de você, a cada pessoa, a mim e a você. E vocês, quem dizem que eu sou? Quiçá, pela graça, o Salvador nos conduz ao pleno conhecimento da sua pessoa. Que eu e você tenhamos a convicção firme de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para a glória do Deus Pai. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra nos revela quem o Senhor é. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa na escuridade dos nossos pecados, mas se revela salvificamente a nós, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que tal qual João afirmou, também nós afirmemos que vimos a sua glória com os nossos olhos, como glória do unigênito do Pai. Que tal qual Pedro afirmou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós afirmemos por experiência própria, por ação do Espírito em nós, que nós cremos e testemunhamos que o Senhor de fato é aquele que reina sobre as nossas vidas, o próprio Deus eterno, encarnado, vivendo entre os homens. Que o Senhor de fato guie a tua igreja, Senhor. Não permita que nós venhamos nos perder no meio de tantas coisas que são ditas acerca do Senhor nesse mundo. Antes,
que nós sejamos tal qual luz numa noite escura, mostrando quem o Senhor é para o mundo, e que pela tua graça, Senhor, alcance mais e mais vidas que o reconheçam como é. É no teu nome que nós oramos, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que essa declaração queime em nosso coração. Que essa declaração nos impulsione, nos transforme e nos renove para a glória dele mesmo. Amém?